Aleluia! Boa noite, igreja, paz! Aleluia! Como é bom estar aqui mais uma vez, na presença do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, para receber de Deus aquilo que Ele preparou com todo carinho para a sua vida. Amém? Aleluia. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Fala assim: mas o Senhor disse a Samuel: não julgue o homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é esse o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é o nosso alimento. É através dela que alimentamos, Senhor, a nossa vida, alimentamos nossa alma, nosso coração, nosso espírito. Através da Tua palavra que nos aproximamos de Ti, que vivemos em Ti. É através da Tua palavra, Senhor, que a nossa vida ganha sentido em Ti, que nós o adoramos e que nós rendemos graças por tudo, Pai. Que a Tua palavra alimente, seja um alimento, Senhor, profundo na nossa alma essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem em que o próprio Deus fala para Samuel assim, fala para Samuel não se preocupar, para de ficar olhando na aparência, porque Deus não está preocupado com a aparência, Deus não está preocupado com aquilo que a gente parece ser. Deus não olha para a gente estar preocupado com a nossa fisionomia, ou com o nosso status, ou com a nossa quantidade de seguidores, ou com a nossa capacidade intelectual. Deus não está olhando para nada disso. E é isso que Deus fala para Samuel aqui. Essa passagem especificamente, Deus está falando para Samuel quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E aí Jessé começa a apresentar os seus filhos, um por um. Filhos bonitos, fortes, formosos, com pinta de rei, com pose de rei, com aparência de rei. E aí, um por um, Jessé vai apresentando a Samuel um por um, e Deus vai reprovando um por um. Até que Deus fala para Samuel: Samuel, eu não estou olhando a aparência, você está impactado pela aparência desses moços. Você está impactado porque esses moços têm cara de rei, são formosos, são belos, são fortes, são bonitos, mas eu não estou olhando isso. E eu estou reprovando todos esses. Não é atrás desses que eu vim aqui. E aí Samuel vira para Jessé: então, Samuel, todos os seus filhos estão aqui? Jessé fala: não, tem um ainda. O mais novo está lá no campo, cuidando dos ovelhas. Então chama aí. Nós não vamos nos sentar na mesa até que o caçula chegue. E quando Davi chega, um menino ainda, um adolescente, chega, um menino, provavelmente devia estar suado, sujo do campo, menino franzino, devia estar com cheiro de bicho. Deus vira para Samuel e fala: é esse é o novo rei de Israel. Essa passagem se refere a isso. No entanto, quando eu leio essa passagem de 1 Samuel, outra história me vem à mente. E é essa outra história que eu quero compartilhar com vocês. E essa outra história que me vem à mente, ela começa lá em Gênesis 37. Que é quando José aparece na história. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a história do menino José. A Bíblia fala que muitas pessoas já conhecem a história de José, mas a Bíblia vai começar a relatar a história do filho de Jacó, lá em Gênesis 37, mais ou menos, acho que é Gênesis 37, e a gente começa a conhecer esse menino, um adolescente ainda, uma criança. E a Bíblia vai falar para
essa história passo a passo. E quem é José? José é um menino órfão. José é um menino que cresceu sem mãe. É um menino que cresceu somente aos cuidados do pai, um pai muito ocupado, pois possuía outros 12 filhos, inclusive um recém-nascido. O José tem 10 filhos, José tem 10 irmãos mais velhos e uma irmã mais velha chamada Tamar, e tem um irmão mais novo. Então, Jacó é pai desse monte de criança, desse monte de adolescente, desse monte de jovem. E José está ali no meio, um menino órfão que, por ter tantos irmãos, talvez não tivesse assim tanta atenção que lhe era necessária por ser um menino que cresce sem mãe. Crescer sem mãe é a primeira dificuldade que José enfrenta. Às vezes a gente começa a contar a história de José quando José é vendido pelos irmãos. A gente começa a contar a história de José quando José chega no Egito. Mas a gente precisa conhecer esse menino de criança. Porque a nossa história começa na infância. A nossa história começa lá atrás. E quando a gente começa a conhecer um pouco mais José, a gente começa a entender que a primeira dificuldade que José enfrenta não é de ser vendido pelos irmãos, mas é de uma criança e um adolescente que cresceu sem mãe. Segunda dificuldade que José enfrenta é que ele tinha, como eu falei, 10 irmãos mais velhos. 10 irmãos mais velhos que não gostavam dele. Às vezes nós ficamos inquietos ou ficamos tristes, ficamos magoados quando a gente descobre que alguém não gosta da gente. Porque fulano criticou, porque fulano falou mal, fulano não gosta de mim. Imagina o que é você crescer sem mãe e todos os seus irmãos que dividem o mesmo quarto, que dividem, quem sabe, a mesma cama, o mesmo ambiente, a mesma mesa, a mesma refeição. Você tem pessoas dentro da sua casa, debaixo do mesmo teto, que não gostam de você. José não teve uma vida fácil. E às vezes a gente olha para a nossa dificuldade, para a nossa vida, e a gente acha que a nossa dor é a maior do mundo. A gente acha que a nossa dificuldade é a maior dificuldade do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe a metade do que essa pessoa que está do seu lado passa. José passou por muitas coisas. Imagina o que é você crescer sem mãe e com 10 pessoas debaixo do mesmo teto que não gostam de você. E não gostam não é só no sentido de implicar, de fazer bullying, de colocar bicho no colchão para você, não é coisa boba, não é coisa de criança, não. Os irmãos de José não gostam dele, não é implicância de criança, não é implicância, briga entre irmãos, não. Eles não gostam de José ao ponto de planejar a morte de José. José convive com irmãos que não gostam dele ao ponto de planejar a morte. E essa é a terceira dificuldade. Um menino órfão, um menino que convive numa casa com 10 irmãos que não gostam dele. E certa vez, os irmãos estavam cuidando dos animais, estavam cuidando do pasto, e Jacó pede para José ver os seus irmãos. Vai lá ver os seus irmãos, vai lá ver o que eles estão fazendo. E aí José vai procurar os irmãos para ver onde os irmãos estão, para saber o que eles estão fazendo. Quando os irmãos que estavam cuidando dos animais veem José lá de longe, eles já começam a falar mal pelas costas, né? Quando você fala de uma pessoa e essa pessoa não está presente, você está falando mal dela pelas costas. Ou você está falando bem dela pelas costas, ou você está falando mal dela pelas costas. Nesse caso, José tinha 10 irmãos que estavam falando mal dele pelas costas. Lá vem o sonhador, lá vem José. Lá vem o queridinho do papai, o que a gente vai fazer? Vamos deixar passar mais? Não, vamos matar. Vamos matar José. E aí os irmãos de José, antes de José se aproximar, começam a
pessoa que José convivia. E o plano perfeito acontece. Eles vendem José para os mercadores árabes e matam o animal, sujam a túnica de José de sangue, levam para Jacó, entregam a túnica para Jacó, que essa daqui não é a túnica do teu filho querido. Acho que ele foi morto pelos animais. E a maldade do coração era tão grande que Jacó se desespera, Jacó chora, Jacó se prostra, Jacó se derrama em prantos, em choro, em lágrima, em tristeza pela perda do filho. E a Bíblia fala que os irmãos ficam consolando Jacó pela perda de José. Eles sabiam que José não estava morto. Eles sabiam o tamanho da maldade que eles tinham acabado de fazer. Eles estavam mentindo para o pai na cara mais limpa e ainda estavam lá consolando Jacó pela perda. Era esse tipo de gente que José convivia. E a gente achando que tem pessoas difíceis do nosso lado aí. E a gente achando que o vizinho é complicado. E a gente achando que o patrão é chato. Era esse tipo de pessoa que vivia ao lado de José. Quando José chega ao Egito, ele é vendido para Potifar. E como escravo, como servo de Potifar, a Bíblia vai falar que ele é um exemplo, que ele é um excelente administrador, que Potifar, ele é um administrador tão excelente, que Potifar entregou toda a administração da sua casa, todas as finanças, entregou em José, cuida de tudo. Está tudo sob a sua responsabilidade. Só que o que acontece? A esposa de Potifar trama um plano para ele. A esposa de Potifar tem desejos sobre José. O que José faz? José corre, José foge, mas a sua capa fica. O que a esposa de Potifar faz? Pega a capa, vai até o marido e começa a gritar, né? Começa a gritar com o servo da casa, que José me agarrou, José me agarrou, José me agarrou. E José é preso por um crime que não cometeu. José é órfão, José tem uma família complicadíssima que planeja a morte dele. Ele consegue sobreviver a essa família e agora ele não só é preso, como ele é condenado por um crime que ele não cometeu. Ele está na prisão por algo que ele não fez, por algo que ele evitou, por algo que ele fugiu, por algo que ele correu de fazer. E ele é preso por isso. E você está achando que a sua vida está difícil? Olha para cima, olha para frente. De onde pode vir o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Ele não deixará o seu pé tropeçar, porque Ele é o seu guarda, Ele é o seu protetor. José é condenado, ele está na prisão por algo que ele não cometeu. Na prisão, ele é uma pessoa, uma coisa que me chama muita atenção, a graça de Deus sobre a vida de José. Aonde José está, ele é destaque. Aonde José está, ele chama atenção. Aonde José está, as pessoas olham por ele, pelo que ele é. Ele era um excelente filho e foi perseguido por isso. Ele era um excelente administrador da casa de Potifar e foi perseguido por isso. E na prisão, por incrível que pareça, ele é um excelente administrador dentro da prisão. Ele é tão bom administrador dentro da prisão que a Bíblia vai falar que o carcereiro deixava a chave da prisão com José. José estava preso com a chave da prisão. E aí a Bíblia vai nos falar, né, que lá dentro ele faz duas amizades lá dentro com dois servos do rei que também foram condenados.
o sonho de José. José fala para um: olha, teu sonho significa que daqui a 3 dias você vai voltar a servir ao rei. E para o outro, José fala: o teu sonho significa que daqui a 3 dias você vai morrer. O sonho de José, a revelação que José tem sobre os sonhos se cumpre na íntegra. O interessante é que quando José fala para o copeiro, quando ele fala para o copeiro assim: você vai ser restituído ao seu cargo em 3 dias. José fala assim: quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim? Lembra de mim? Quantas vezes a gente não fala assim para alguém que a gente conhece, né? Lembra de mim? Quantas vezes a gente não quer aquele padrinho do emprego, quando a gente não quer que aquela pessoa abençoe a gente, você fala: lembra de mim? Você não pode me ajudar, não? Você não pode dar uma ajuda para mim, não? Você não pode me ajudar a alavancar, não? Você não pode me ajudar a subir um degrau na carreira, não? José tenta isso. José fala para ele: não, quando você recuperar o seu cargo, quando você estiver lá no palácio, lembra de mim. Só que o que acontece? Ele não é lembrado. Ninguém lembra dele. O copeiro é restituído ao cargo, o copeiro volta a servir ao rei, volta ao seu trabalho e José volta para trás. José é órfão, é abandonado pelos irmãos. José é órfão. José sofre na mão dos irmãos. José está preso por algo que ele não cometeu. E agora o único amigo que ele fez, o amigo que ele confiava, ao ponto de falar para o amigo: lembra de mim. Quando você conseguir a sua vitória, quando você conquistar a sua bênção, lembra de mim. É isso que José está falando para o amigo. Quando você conseguir a sua bênção, quando você conseguir a sua vitória, lembra de mim, lembra que eu estou aqui. Mas o amigo recebe a bênção, recebe a vitória e não se lembra de José. José passou pelo luto materno, passou pela traição dos irmãos, passou pelo abandono e o esquecimento da prisão. Depois disso tudo, sabe o que mais me chama a atenção? Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa história é que quando a gente lê as histórias da Bíblia, quando a gente vai lá e lê a história de José, a história de Abraão, a história de Davi, a história de Isaías, quando a gente vai lendo as histórias da Bíblia, a gente conhece o final, né? Porque está registrado lá, está na Bíblia. Quem já leu a Bíblia aqui minimamente, quem conhece aqui um pouquinho de Bíblia, já sabe como essa história termina. A maioria das pessoas aqui já sabe como a história que eu estou contando, sabe como ela termina. Então a gente lê a Bíblia e vai passando, e vai folheando a Bíblia e vai lendo, sabendo como a história termina. Só que a nossa história, a gente não sabe como termina. E aí é que bate o tudo no coração. Porque quando a gente lê o sofrimento de José, a dor de José, tudo que ele passou, tudo que ele aguentou, tudo que ele sofreu, quando a gente vê lá tudo que Abraão padeceu, tudo que Noé padeceu, quando a gente vê tudo que Davi padeceu, quando a gente vê tudo que esses personagens da Bíblia padeceram, a gente também conhece o final deles. Então a gente lê certo de que o final é bênção, que Deus resgatou, que Deus restituiu, que Deus trouxe de volta. A gente lê a história de Jó, nossa, o sofrimento de Jó perdeu tudo. Mas a gente lê que lá em Jó 42 tudo foi restituído. Deus deu tudo de volta a Jó. Ou seja, a gente vai lendo as histórias da Bíblia e às vezes a gente não entende a profundidade da mensagem porque a gente sabe como é o final da história. Eu poderia continuar compartilhando detalhadamente a vida de José. E a maioria de nós aqui sabe que ele virou governador depois de toda essa trajetória. Mas e eu? E você? A gente não sabe o final da nossa história. Você ainda está no abandono. Você ainda está na orfandade. Você ainda está na crise. Você ainda está na perda. Você ainda está na traição.
está na dor. Nós aqui ainda estamos vivendo a dificuldade. Nós ainda estamos vivendo a dor de crescer sem pai ou mãe. Nós ainda estamos vivendo a dor de padecer com pessoas que não gostam da gente. Nós ainda estamos vivendo com o luto da traição. Nós ainda estamos vivendo com a dor da perda. Nós ainda estamos vivendo com a dor do luto, da perda, com a dor da frustração. A nossa história ainda está sendo escrita. José nunca passou pela cabeça de José que ele viraria governador, gente. Nos sonhos mais ousados de José, quando ele sonhou lá na adolescência, com o sol e lua se curvando a ele jamais imaginou o que aquele sonho significava. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer através da nossa vida. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer na nossa vida. A diferença é que a história de José nós já conhecemos do início ao fim. A minha e a sua ainda está sendo escrita. E pelas histórias da Bíblia, nós precisamos confiar em quem? No autor. O autor da história de José é o autor da sua história. O autor da história de Abraão é o mesmo autor da sua história. O autor da história do rei Davi, que foi tirado lá de trás das malhadas, que ninguém dava nada por ele, é o mesmo autor da sua história. Nós precisamos confiar no autor da história. Coloca de novo para mim 1 Samuel 16:7. Vamos ler mais uma vez. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue o homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens, como vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. É nessa última frase que eu quero me pegar com vocês. O Senhor examina os pensamentos e as emoções do coração. Durante todo esse processo de luto, de perda, de traição, de dor, de abandono que José estava passando, Deus estava examinando o coração de José. Perdeu a mãe, Deus estava examinando o coração de José. Era maltratado pelos irmãos, Deus estava examinando o coração de José enquanto ele era maltratado pelos irmãos. Foi jogado no poço, Deus estava observando o coração de José enquanto ele estava no poço. Foi vendido, estava governando a casa de Potifar. Deus analisava o coração de José enquanto ele governava a casa de Potifar. Foi acusado, justamente lançado na prisão por algo que ele não fez. E aonde Deus está? Examinando o coração de José. Revelou o sonho do copeiro. Pediu ajuda ao copeiro. O copeiro voltou à sua posição e esqueceu José. E o que Deus está fazendo? Deus está analisando o coração de José. Porque Deus não olha a aparência. Deus não olha o que você faz. Ele olha quem você é. Lá em Provérbios, a Bíblia vai falar que acima de tudo que se deve preservar, que se deve guardar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende a vida. Sabe por que Deus examina o coração? Sabe por que Deus fala para Samuel: eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando o coração? Sabe por que Deus estava... Sabe por que durante toda a vida de José, Deus não estava olhando para o que ele... Deus não estava olhando para o que ele aparentava, Deus estava olhando para o coração de José, porque é do nosso coração que saem as nossas decisões, as intenções, os planos, as ações saem do coração.
meio dessa dificuldade? Como é que você vai agir? Deus está observando o nosso coração, porque é do nosso coração que saem as nossas ações. As ações são produzidas no nosso coração. Nessa passagem, coração quer dizer emoção. Nós somos impulsionados pelas nossas emoções. Se estamos com raiva, agimos de determinada forma. Se estamos amando, agimos de determinada forma. As nossas ações sempre têm a ver com as nossas emoções. A raiva nos impulsiona a brigar. A compaixão nos impulsiona a ajudar. O carinho nos impulsiona a abraçar. A empatia nos impulsiona a ouvir a outra pessoa. O ódio nos impulsiona a vingança. O amor nos impulsiona a perdoar. Todas as nossas ações, se você briga ou se você perdoa, essa ação nasce no seu coração. É por isso que Deus está olhando o seu coração. É por isso que Deus não está olhando a aparência. É por isso que Ele está olhando o seu coração. Porque a sua vingança ou o seu perdão vão nascer no seu coração. E é para lá que Deus está olhando. Alguns especialistas na área da psicologia vão dizer que se nós não tivéssemos emoções, nós não faríamos quase nada na vida. Porque a maior parte das nossas realizações, tanto boas quanto ruins, elas nascem em como reagimos às nossas emoções, que nascem no nosso coração. Então Deus permite que a gente passe por dificuldade, porque é no meio da dificuldade que Ele vai saber o que passa no seu coração. E aí? Essa tempestade que você vive, essa dor que você vive, essa mágoa que você carrega, o que é que passa no seu coração? Deus está de olho naquilo que você está vivendo, naquilo que você está sentindo e naquilo que você está produzindo. José tinha todos os motivos do mundo para nunca mais querer olhar na cara dos irmãos. E a gente concorda com isso. Já se colocou no lugar de José? Você ia querer olhar para a cara de alguém que tratou você como os irmãos de José trataram José? Você ia querer olhar para essa pessoa de novo? Você queria conviver com essa pessoa de novo? José tinha todos os motivos do mundo e a gente concorda com ele. A gente não sabe, a gente vai dizer, eu não sei se eu teria esse sangue frio. Não é sangue frio, é coração. É aquilo que Deus sabe que tem lá dentro. José tinha todos os motivos do mundo para nunca mais querer olhar na cara dos irmãos. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa amarga. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa depressiva. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa vingativa. Ele teve a vingança na mão dele. Vocês têm ideia do que José podia ter feito com os irmãos, sendo governador do Egito, enquanto os irmãos passavam fome? Deus entregou na mão de José a oportunidade de se vingar dos irmãos. Deus entregou de bandeja, está aqui, José. Todos os seus irmãos precisando de você. O que é que você vai fazer? Só que o que Deus fazia também, o tempo todo, examinava o coração de José. José tinha todos os motivos do mundo para se fazer de vítima para o resto da vida. Para dizer para todo mundo como a vida é cruel, como eu sou, como ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, eu sou pior. Eu sou mais, eu sou mais pobre, eu sou mais rico. José tinha todos os motivos do mundo para isso, e a gente concorda porque tinha mesmo. E o que
José faz? A Bíblia não revela nenhuma semente de amargura no coração de José. Coloca pra gente Gênesis 45. Agora nada de tristeza. Quem está falando isso é José, tá, gente? Agora nada de tristeza. E não se recriminem por terem me pedido para cá, porque eu vou reparar a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Pode deixar o texto aí. Essa tempestade que você está vivendo não foram pessoas que te enviaram para lá. Foi Deus que permitiu que você passasse por isso, porque Ele está examinando o seu coração. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Depois de tudo que ele passou e ter o poder da vingança na mão dele, o que ele faz? Os irmãos estão apavorados. Os irmãos de José, quando descobrem que aquele dali, naquela posição, é José, a Bíblia vai falar que eles têm medo. Eles começam a falar entre si que essa é a oportunidade. Estou falando com as minhas palavras, essa é a oportunidade de José. José agora vai se vingar da gente. José agora vai pagar na mesma moeda. Porque é isso que o mundo lá fora prega. É isso que o mundo lá fora diz. É isso que as amizades lá fora vão falar para você. Sabe o que eles vão falar? Paga na mesma moeda. Sabe o que as amizades lá fora vão dizer? Fizeram isso com você? Faz de volta. Sabe o que Deus está falando para você? Eu estou olhando o seu coração. O que está brotando desse coração? O que está nascendo desse coração? Quando os irmãos de José, quando José percebe que os irmãos estão apavorados, José fala: calma, gente, calma, não precisa ficar apavorados, eu não vou fazer nada. Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus que me permitiu passar por tudo isso, foi Deus que me permitiu passar por todo esse processo para que hoje eu esteja aqui ajudando vocês. Se eu não estivesse aqui aonde eu estou agora, vocês morreriam de fome. O que você está passando, o que você está vivendo, é para que Deus e você conheçam o seu coração. Se coloca de pé. José teve todos os motivos para ter uma alma ferida. José teve todos os motivos para carregar uma alma machucada, uma alma ferida, uma alma vingativa, uma alma amarga, uma alma de lembranças ruins. José teve todos os motivos do mundo para passar o resto da vida lembrando e alimentando e falando e compartilhando sobre tudo que ele sofreu na vida dele. Mas ele não fez isso. Ele escolheu perdoar. Como é que está o seu coração essa noite? Jesus quer essa noite curar feridas na alma. Jesus trouxe aqui essa noite porque Ele quer entrar no seu coração de uma vez por todas e arrumar essa bagunça. Ele quer entrar no seu barco de uma vez por todas e acalmar a tempestade. Ele quer entrar na sua vida de uma vez por todas e organizar a bagunça que você causou.
pensar